Oi, pessoal do Crono, olha nós aqui de novo. Mais uma vez a gente está aqui falando de segurança e saúde do trabalhador. E novamente com a Juliana, que pode ter muita coisa para contar para a gente. Então a gente voltou a trazê-la agora antes de terminar o ano, porque hoje a gente vai falar de um assunto que interessa para todo mundo que exerce alguma função e que com isso corre riscos. Mas antes de começar, para eu não tomar uma bronca e não correr um risco, gente, pessoal, por favor, se inscreva no canal, clique depois se gostou e mande comentários. Obrigado por tudo, vamos lá. Juliane, hoje a gente vai falar de uma coisa que afeta todo trabalhador, é o acidente de trabalho, a segurança em si dentro do meu ambiente. Fala um pouquinho para a gente, de novo, para quem não assistiu a outra vez, quem é a Juliane e o que você poderia nos adiantar sobre acidente de trabalho. Boa tarde, Cosmo. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Agora, para falar de um outro assunto que eu atuo, né, uma outra atribuição do Ministério Público do Trabalho. Bom, eu sou Juliane Mombelli, eu sou procuradora do Ministério Público do Trabalho, eu sou lotada no Rio de Janeiro, mas atualmente eu estou na função de vice-coordenadora nacional da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então, essa coordenadoria do Ministério Público do Trabalho atua na situação de proteção da saúde do trabalhador e da trabalhadora e também nos casos em que aconteceu o acidente do trabalho ou a doença relacionada ao trabalho, para que haja a adequação do ambiente que aquelas pessoas estão trabalhando e o adoecimento ou o acidente não volte a acontecer. E se já aconteceu, também pela responsabilização das empresas e dos tomadores de serviço. Então, essa é a nossa atuação, né, nessa área. Então, dentro desse universo, a gente sabe que existem regras muito claras dentro de cada categoria, tá? E dentro desse universo, todo mundo só lembra, quando fala de acidente de trabalho ou de proteção, a gente até estava começando a conversar antes, né? E falar assim, olha, todo mundo fala assim, então você está falando de EPI. E aí você estava me corrigindo, que não é. Que o EPI é uma ponta e, na realidade, não é a ponta mais importante. Conta um pouco para a gente disso, que eu acho que o trabalhador precisa entender. Isso, bom, existe todo um arcabouço de leis e normas que protegem o trabalhador e que regulam a segurança e a saúde do trabalhador e da trabalhadora, né, no país. E é interessante observar que, assim, quando se trata de segurança do trabalhador e saúde, não existe hierarquia das normas. Então, por exemplo, se existe um regulamento da empresa que explica que dispõe que determinada proteção tem que ser concedida para a segurança daquele trabalhador, esse regulamento ele vale tanto quanto uma norma constitucional, né? Então, isso é um ponto importante de as pessoas saberem. Outra coisa importante saber é que existe um princípio na Constituição Federal que é de redução dos riscos inerentes ao exercício do trabalho, né? De proteção da saúde do trabalhador. Então, a saúde do trabalhador é um princípio que está na Constituição Federal. Por isso que há tanta norma, tanta proteção, tanto cuidado, né, do Ministério Público do Trabalho nessa questão, né? Você falou dos EPIs. Assim, os EPIs, eles são uma medida de proteção, que é a primeira medida que a gente lembra quando se fala em segurança do trabalho, mas na hierarquia de proteção, ela é a última medida a ser tomada. Por quê? Eu vou te explicar. Primeiro, é o empregador que é o responsável, né, ou o tomador do serviço, ou seja, aquela pessoa que ela é responsável pelo ambiente de trabalho,
Primeiro, ela tem que identificar os perigos e os agentes causadores daquele perigo no ambiente de trabalho. E a primeira medida é tentar eliminar o agente que pode causar o perigo. Por exemplo, aqui, a eliminação. Eu estava falando, imagina que a pessoa está trabalhando próximo a uma máquina que faz muito ruído. Aquela máquina, se ela não precisa de um operador, de um trabalhador direto, ela pode ser enclausurada, ela pode ser fechada, num ambiente em que não saia ruído, então aquele ruído ele não vai mais ser prejudicial àquele trabalhador se a máquina estiver enclausurada. Eliminou aquele agente causador, agente nocivo à saúde daquele trabalhador. Se não der para eliminar aquele perigo, aquele agente, ele pode ser substituído por outro que não cause dano à saúde do trabalhador. Exemplo, imagina que um trabalhador de uma indústria que produz um produto que produz alguma coisa que utilize uma substância química. E essa substância química tem um cheiro muito forte que causa dor de cabeça, que causa algum agravo à saúde do trabalhador. O empregador, o tomador de serviço, ele pode substituir aquela agente químico por outro à base de água, por exemplo, que não cause cheiro, e aí aquele ambiente não vai mais ser prejudicial à saúde do trabalhador. Se não der para eliminar, se não der para substituir, existem outras formas, por exemplo, isolar a equipe dos riscos físicos, né, que são os controles que a gente chama de controles de engenharia. Isolar no sentido de colocar as pessoas trabalhando longe daquele ambiente ou de onde está aquele agente, tomar medidas de engenharia, colocar placas de acrílico entre substâncias biológicas e o trabalhador. Se ainda assim não for possível, existem controles administrativos também que podem ser utilizados. Aqui é um exemplo que eu acho interessante, uma empresa que fique localizada numa área de risco onde há o perigo da violência urbana. As pessoas, e hoje em dia, a gente, só fazendo um parênteses, a nova norma regulamentadora número 1, ela determina que sejam considerados, inclusive, perigos externos à relação de trabalho, e o empregador tem que tomar cuidado e adotar medidas para controlar perigos externos também. Então, a violência urbana, em determinadas circunstâncias, ela também é um perigo para o trabalhador que tem que ser controlado pelo empregador. Então, uma medida, um controle administrativo seria, por exemplo, alterar o turno de horário, o turno da saída daquele trabalhador, para que ele saia num horário em que tenha movimentação de pessoas e não saia sozinho daquele ambiente de trabalho e se exponha e fique mais vulnerável à violência urbana. E aí a gente vai afunilando, né? Se nenhuma dessas medidas der certo, ainda existe medidas de proteção coletiva, medidas, como eu falei também, que podem ser estudadas por engenheiros para proteger não só um trabalhador individualmente, como vários. Algumas dessas exemplos que eu citei também são medidas de proteção coletiva, como placas de acrílico, enclausurar a máquina, né, para não emitir ruído, colocar proteções nas máquinas para que elas desliguem automaticamente se alguma coisa acontecer errado. Em último caso, quando realmente não tem como eliminar o agente, nem substituir, nem outra medida, e que realmente o trabalhador tiver que se expor àquele risco, aí sim, aí tem que fornecer o EPI, certo? Então, o EPI, ele sempre vai ser necessário, por exemplo, em ambiente hospitalar, porque você não tem como eliminar o agente biológico. As pessoas chegam no hospital doentes, existe um agente biológico naquele ambiente e elas vão ter
né, que atender aquele paciente, aquela pessoa que está doente, então elas vão se expor àquele agente. Então, o trabalhador tem que usar máscara, tem que usar luva, conforme o caso, tem que usar avental, uma série de coisas, sapato fechado, né? Outra atividade econômica que sempre vai ter que usar EPI, construção civil, porque sempre o trabalhador vai acabar tendo que se movimentar dentro de uma obra que existem materiais por toda parte, então ele vai ter que usar um capacete, sapato fechado, né, a bota, conforme o trabalho que ele for realizar, vai ter que usar cinto, trava-quedas, né? Então, assim, em determinadas atividades econômicas, né, sempre vai ser necessário fornecimento de EPI para diminuir o risco e fazer com que aquele trabalhador não se acidente, ou, se aconteceu o acidente, para que o dano, né, causado à saúde daquele trabalhador seja minimizado. Aliás, assim, é muito importante deixar claro assim, que o EPI em si, ele não protege do acidente de trabalho. O acidente pode acontecer. O EPI elimina o risco, ou melhor, o EPI minimiza os danos, tá? Que aquele acidente pode causar, ou aquele agente biológico pode causar na saúde do trabalhador. Então, ele minimiza os riscos. Imagina agora, trabalhador em altura, né? Mais de 2 metros de altura, ele está trabalhando e cai, escorrega e cai. O cinto de segurança vai segurá-lo e ele não vai sofrer nenhum abalo à saúde dele. Ou seja, o acidente até aconteceu, ele caiu, mas ele não sofreu nenhum dano à saúde dele porque ele ficou preso no cinto de segurança, né? E a saúde dele, a integridade física dele foi preservada. A mesma coisa num hospital, um trabalhador está manuseando alguma coisa e de repente sangue aflora, né? E aí o trabalhador acaba encostando no sangue da pessoa. O incidente aconteceu, mas ele está com luva. Então a luva protegeu a saúde do trabalhador. Ele não foi contaminado. Entende? Então, o EPI é para isso, é para que não haja o agravo à saúde do trabalhador e da trabalhadora, para não causar nenhum acidente e nem a doença relacionada ao trabalho. Ele não é a primeira medida, ele é a última a ser tomada e é fundamental. Juliane, a gente vê muito no dia a dia que o trabalhador, muitas vezes, você falou da construção civil, vou usar ele como exemplo. O próprio trabalhador, ele tende a achar que o cinto aperta, achar que o capacete incomoda, a bota é muito apertada, e aí existe uma tendência do trabalhador também a não cumprir regras. A empresa, como que ela se relaciona com o trabalhador que de certo modo é imprudente ou que não entende direito que aquilo é para proteção dele? Esse eu diria que é o grande desafio que existe nessa atividade econômica e que é o grande desafio do empresário e também do Ministério Público do Trabalho, porque a atuação do Ministério Público do Trabalho nessa questão, ela se volta para avaliar a gestão do meio ambiente do trabalho, e a gente entende que a gestão do cumprimento das normas de saúde e segurança, ela sempre é feita pelo responsável pelo ambiente do trabalho, no caso, o tomador do serviço ou o empregador. Então, assim, é obrigação do empregador fornecer e cobrar o uso dos equipamentos de proteção individuais e também para que os trabalhadores observem as regras, né, que foram estabelecidas, como eu falei antes, naquelas outras medidas, né, de segurança. Quando o trabalhador não usa ou está usando errado, o empregador é responsabilizado pelo MPT. Agora, vamos considerar que existe um ambiente de trabalho, o empregador forneceu o equipamento,
ensinou, conscientizou, treinou o trabalhador, e mesmo assim ele se recusa, aí o empregador pode aplicar medidas disciplinares para aquele trabalhador que se recusar à utilização dos equipamentos de proteção. É uma falta disciplinar, sabe? Então, é claro que nós, como Ministério Público do Trabalho, a gente está querendo sempre proteger em busca do trabalho seguro, do trabalho decente e tudo mais, mas a gente muitas vezes se depara com essas situações de trabalhador se recusar. Então, os empregadores podem aplicar penas disciplinares para que, né, haja de alguma forma, né, essa conscientização. Mas assim, a gente sabe que a conscientização, o treinamento, os exemplos, eles são muito mais importantes e muito mais eficazes do que as penalidades aplicadas, sabe? Aplicar a penalidade acaba gerando um desgosto, uma frustração, e o trabalhador acaba achando que usar o equipamento é mais uma pena e não se conscientiza. O importante mesmo é conscientizar e se conscientizar para prevenção. Quando a gente fala em saúde e segurança do trabalhador e da trabalhadora, a prevenção é sempre o melhor caminho, né? Prevenir acidentes e adoecimentos, assim, salva vidas, salva a economia, é bom para o empregador, é bom para o trabalhador, é bom para a sociedade como um todo, que não arca depois, né, com o SUS tendo que acolher essas pessoas acidentadas. É importante para todo mundo, a sociedade como um todo. Eu estava outro dia conversando com um engenheiro do trabalho e aí eu fiz um questionamento que eu vou fazer para você agora, que é o seguinte: a gente fala muito do acidente de trabalho, DPI, etc. A gente fala do chão de fábrica, a gente fala muito mais no ambiente onde o trabalhador está inserido diretamente numa obra, numa mecânica, etc. Tá? Uhum. E, na realidade, a segurança do trabalho está em todos os lados, tá? E os funcionários administrativos, eles tendem a achar que eles não precisam de nada, tá? E chegam a ser mais indisciplinados do que os trabalhadores que correm riscos todos os dias, exatamente por estar diretamente ligado a um processo, tá? Uhum. Falo um pouco disso porque me disseram que, na realidade, existe muito acidente de trabalho na área administrativa das empresas exatamente por isso, que existe uma tendência de achar que não acontece nada. Sim, é um dado interessante a ser abordado, porque as normas regulamentadoras, e recentemente houve uma alteração da norma regulamentadora número 1, que criou o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. E esse programa, ele busca identificar, nas ações que ele prevê, os riscos por setor. Então, imagina uma empresa grande que tem o setor de produção, o setor de estoque, empacotamento e o setor administrativo. Cada setor tem a sua particularidade, as suas características, os seus perigos, né? E tem que haver medidas específicas para proteção em cada um dos setores. Então, isso tem que ser construído de uma forma bastante objetiva, né? Bastante específica e com a participação dos trabalhadores. Os trabalhadores têm que ser ouvidos, consultados e participar desse processo todo, porque, afinal, é a saúde deles que está em jogo. Então, assim, os trabalhadores administrativos também têm que se conscientizar de que existem riscos, eles têm que conhecer o local onde eles trabalham como um todo, saber que ali próximo, né, existe um outro tipo de perigo. Se ele tiver que passar por aquele ambiente, ele vai ter que tomar determinadas medidas. Isso tudo faz parte, né, da proteção. E faz parte também do arcabouço de proteção que está dentro do ambiente de trabalho, a CIPA, né? A gente fala muito pouco da CIPA, e a CIPA tem uma importância fenomenal, uma importância muito grande.
Existe até aquele pensamento, a pessoa vai ser da CIPA só para ganhar estabilidade no emprego, mas não é só para isso, não. A CIPA é um mecanismo que é de participação dos trabalhadores, inclusive voluntária, né? Porque as pessoas se voluntariam para participar, para serem votados, para integrar aquela comissão. Claro que se elas forem eleitas, né, quem for eleito pelos trabalhadores vai ter a proteção contra a dispensa, porque ele tem que ter a garantia de que ele não vai sofrer represália quando ele apontar os erros, né, naquele ambiente de trabalho. Então, assim, a CIPA, ela é composta de pessoas que conhecem a realidade mesmo, o dia a dia, onde estão os problemas. O PGR, como eu falei antes, Programa de Gerenciamento de Riscos, e todos os documentos que compõem esse programa, eles muitas vezes são feitos por engenheiros que não são empregados daquele local. As empresas contratam outras empresas que são prestadoras de serviço de segurança e saúde do trabalho. As empresas vão lá, medem, fazem as medições, medem ruído, medem a vibração, medem calor e tudo mais, aí fazem tabelas, verificam se está dentro dos limites de tolerância, não está. Fazem um programa, descrevem as medidas que aquela empresa tem que tomar para aqueles riscos, né, para aqueles perigos não representarem agravos à saúde e tudo mais, e pronto, entrega. E aí depois a empresa vai implementar as ações propostas naquele cronograma proposto e o engenheiro vai embora. Agora, o dia a dia mesmo, né, aqueles problemas pontuais, às vezes até ajustes finos, né, no ambiente, quem conhece mesmo são os trabalhadores que estão ali 8 horas por dia, né, grande parte da sua vida passada ali dentro. Então, essas observações, esse conhecimento dos fatos, ele tem que ser revelado na CIPA. E a CIPA tem que ser dada importância, né, para tudo que é feito, produzido e tratado no âmbito da CIPA. Então, a gente procura, nas nossas atuações, sempre buscar o entendimento da CIPA, daquele ambiente, para saber o que precisa melhorar e o que pode ser feito ali, e depois, se realmente as medidas forem implementadas, né? As atas da CIPA revelam muito sobre isso. Eu tive um encontro lá na feira que a gente estava de segurança, né? Lá conversando com alguns profissionais, eu achei muito interessante um posicionamento que me passaram de que devia ser feito um trabalho muito grande com os empresários, mostrando para eles a importância da CIPA, o quanto ele economiza tendo uma CIPA. Porque, na realidade, como você diminui os riscos, você diminui também com isso os acidentes de trabalho, e se você enxergar com carinho, o custo de uma CIPA é muito baixo. Eu, assim, achei uma observação muito interessante para que os empresários que estejam até ouvindo a gente, que eles entendam e façam essa análise que esse empresário fez. O que você acha disso? Como você poderia falar para esses empresários? Eu acho uma opinião bastante interessante porque a CIPA ela é composta, né, de presidente designado pelo empregador, já é uma pessoa que está dentro do ambiente, e por empregados que estão ali, que conhecem, e mais empregados que têm o ânimo, a intenção de permanecer trabalhando ali. Então já começa por aí. Quem se dispõe a participar da CIPA é uma pessoa que está disposta a ficar naquele ambiente de trabalho e não está pensando em sair para outro emprego. Porque ele sabe que ele vai permanecer por um tempo, durante o mandato dele, depois ainda tem um período estabilitário, né, decorrente da participação na CIPA. É uma pessoa que está preocupada com aquele ambiente de trabalho, né, e ela sabe que ela vai ter que prestar atenção, e ela sabe que ela vai ter que ter sempre uma atuação proativa. A CIPA não é apenas uma CIPA, é muito fácil para a gente identificar se a CIPA funciona ou não. Um dos elementos, uma das evidências são as atas, né? As atas com o que é discutido, com o que é analisado, com o cronograma de ações
e proposições. Então, enfim, a CIPA, ela é um instrumento que ela é feita com tudo que já existe dentro da empresa, não precisa trazer nada de fora, né? E o empresário precisa apenas fomentar e reconhecer e dar legitimidade para que a CIPA funcione. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão da acidentalidade. Eu estava conversando com você no início, a questão dos acidentes de trabalho no Brasil. Infelizmente, o país ainda é o quarto país no mundo, considerando população com volume de acidentes, né? Quarto país no ranking de acidentes do trabalho. E isso é muito grave, porque nós temos um arcabouço de proteção à saúde do trabalhador muito grande, que, se realmente fosse implementado, acabaria, né, diminuiria sensivelmente com a quantidade de acidentes. E eu gosto sempre de trazer, quando eu falo desse assunto, eu gosto de trazer números. Eu acho que número impacta, né, a população, aí a gente entende o tamanho do problema. A gente tem um observatório, o Ministério Público do Trabalho desenvolveu, em conjunto com a OIT, com dados do Ministério do Trabalho, da TAPREV, dados, ou seja, dados de bancos oficiais. Está disponível na internet, chama Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, qualquer pessoa pode acessar. E ele traz dados de adoecimento e de acidentes do trabalho no país todo, podendo até fazer recorte por estado, por município. Só em 2022 aconteceram 612.900 acidentes do trabalho no país. E aconteceram mais, em 2022 aconteceram mais do que 2021, e 2021 aconteceu mais do que 2020. Em 2020 a gente teve 446 mil, foi um ano com um número sensivelmente mais baixo em comparação ao ano anterior, por causa da Covid, porque muitas atividades econômicas, né, muitas empresas paralisaram por aquele período agudo da Covid. Mas logo em seguida, em 2021, quando as atividades voltaram, já pulou de 446 mil para 571 mil, e 2022 pulou de 571 mil para 612 mil. Ou seja, a gente está numa escada crescente, e isso é muito sério, porque esses acidentes todos, eles acabam repercutindo muito na economia das empresas e nas famílias, né? As empresas acabam tendo gastos com afastamento por 15 dias daqueles trabalhadores, depois, quando o trabalhador volta, tem que recolocar o trabalhador, fazer a readaptação, né? Isso eu estou falando de acidentes onde foi emitida a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Desses 612 mil, 2.538 foram óbitos. Então, a gente teve no país 2.538 pessoas que morreram em decorrência de acidente de trabalho no país o ano passado. Mas, como eu disse, são CATs. E a CAT é emitida quando há vínculo de emprego, né? Trabalhador com carteira assinada. E hoje em dia, no Brasil, a gente sabe que grande parte da economia é informal, grande parte dos postos de trabalho é informal, não é vínculo de emprego. São postos, né, de trabalho informal e muitas vezes precarizados, como, por exemplo, os trabalhadores de plataforma, plataformizados, né? Entregadores, pessoal que trabalha com Uber, pessoas que trabalham como ambulantes, enfim, as pessoas sem carteira assinada, trabalhadores de outras formas de contratação. E esses a gente não tem dados do adoecimento, porque esse adoecimento e essa acidentalidade, ela deveria ser notificada através de outro sistema, só que esse outro sistema não é alimentado. Aliás, esse é um dos trabalhos do Ministério Público do Trabalho, né? É um projeto, é uma atuação estratégica, é buscar
com que haja a notificação desses acidentes e dessas doenças relacionadas ao trabalho que não são notificadas. Então, assim, nesse observatório que eu estava falando, a gente fez uma estimativa de subnotificação de pessoas que têm vínculo de emprego, que sofreram um acidente de trabalho ou ficaram doentes em decorrência do trabalho, mas não tiveram a CAT emitida. A gente tem um índice de 19% de subnotificação. É um índice muito grande. De 612.900 acidentes que eu comentei, pelo menos outros 115 mil aconteceram e não foram notificados. Como esses outros 115 mil aconteceram e não foram notificados, quem arca com essa situação acaba sendo a sociedade. Porque se o trabalhador não notificou, ele não vai sofrer nenhuma consequência. O empregador sofre consequências em razão do acidente de trabalho. Aumenta o seguro de acidente de trabalho que ele tem que pagar, aumenta a taxa, enfim, ele tem que pagar mais para o governo, né, em palavras mais simples, quando ele provoca mais acidentes. Se ele não notifica, ele não paga tanto, mas a pessoa sofre um prejuízo à saúde, ela vai se socorrer do SUS. E aí o SUS tem que atender aquela pessoa sem o custeio do empregador. A sociedade acaba arcando com esse custo, desse adoecimento, dessa acidentalidade. Então, por isso que é muito importante que os empregadores arquem com os acidentes e com as doenças que eles provocam e ressarçam a Previdência, ressarçam o SUS pelo prejuízo que eles estão causando. E aí, quem sabe, quando os empregadores perceberem que custa caro acidentar e adoecer o trabalhador, haja conscientização de que a prevenção é sempre o melhor caminho. A gente quer que não aconteça acidente de trabalho. Juliane, você sabe que a gente tem um limite de tempo. Eu achei incrível a gente falar de acidente de trabalho, porque realmente é uma coisa que essas pessoas que estão nos ouvindo, sem dúvida, estão interessadas em ouvir. E eu acho que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente está terminando de 2023, em 2024, quem sabe a gente volta a conversar, e eu vou fazer uma pesquisa junto às pessoas sobre o que elas gostariam de te perguntar, tá? Ou a gente está fazendo uma formatação para o ano que vem, a gente fazer uma participação de trabalhadores, tá? Então a gente em vez de fazer uma entrevista só, a gente vai fazer algumas abordagens convidando um grupo que possa te fazer perguntas para a gente gravar. E aí exatamente cada hora falando de um assunto. Aí quem sabe a gente volta a conversar, tá bom? Excelente ideia, porque a gente tem que mostrar, atender, né, a expectativa dos trabalhadores mesmo, né? A gente busca conscientizar o máximo que a gente pode em todas as oportunidades, e é um ambiente excelente para a gente difundir o conhecimento. Exatamente. Então vamos ver se tudo der certo. No ano que vem a gente volta a conversar e a gente te convida assim que a gente começar esses. É um jeito que a gente está bolando diferente aí para trazer as pessoas que são impactadas por uma situação para conversar com aquelas que poderiam ajudar. Tá bom? Tá ótimo, eu fico A muito gente volta a feliz. conversar em breve. Obrigado, Juliane, por tudo. Eu é que agradeço.